Bom, pouca gente prestou atenção na entrevista que o Ramagem deu para a revista Timeline recentemente, aonde ele fala da prisão arbitrária que o ministro Alexandre Moraes mandou fazer contra um cidadão chamado Celso Rodrigo de Mello, de mais ou menos 30 anos. Pois bem, esse cidadão, segundo a Polícia Federal, é acusado de ter ajudado o Ramagem a fugir do Brasil através da Guiana. Só que tem um detalhe, meus amigos, que na verdade não é um detalhe. É simplesmente um grande absurdo o que o ministro está fazendo, e eu acho que o ministro não sabia dessa informação que eu vou trazer para vocês aqui, que na verdade quem trouxe foi o Ramagem lá na Timeline. Bom, simplesmente esse cidadão, o senhor Celso Rodrigo de Mello, que, como o Ramagem disse, não conhecia ele, Ramagem não teve nenhum contato com esse cara no Brasil, absolutamente zero. Ramagem só foi conhecer esse cara nos Estados Unidos, certo? Que estava ajudando o Ramagem a comprar um carro e também ajudar lá a procurar uma casa para o Ramagem alugar. Esse foi o contato do Ramagem com esse cidadão nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre Moraes prendeu esse cara dizendo que ele havia ajudado o Ramagem no Brasil. E o detalhe é o seguinte: esse rapaz, ele simplesmente é americano. Ele é cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, com passaporte americano. Tem uma filha nascida nos Estados Unidos, está com casamento marcado nos Estados Unidos e esse cara simplesmente está preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Para você ver o cúmulo do absurdo. Eu não sei se o ministro se sentiu assim mais forte e empoderado após o Donald Trump ter retirado a Magnitsky dele, a ponto de, inclusive, ele mandar prender um cidadão americano. Então, senhor Donald Trump, saiba o senhor que trocou valores e princípios por dinheiro em uma negociação escusa, que até hoje o Brasil não sabe o que é que foi negociado. A única coisa que sabemos é que o senhor retirou a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Saiba o senhor, Donald Trump, que depois do senhor ter dado carta branca para o ministro, ele prendeu um cidadão americano. E agora, Trump, você vai fazer o quê? Você retirou ele da lista de violadores dos direitos humanos e o cara simplesmente prendeu um cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, com passaporte americano, filha americana, nascida nos Estados Unidos e com casamento marcado nos Estados Unidos. O senhor vai fazer o que agora, Donald Trump? Aonde está a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que até agora não se pronunciou sobre esse absurdo dessa prisão de um cidadão americano? Veja bem, galera, ele não foi detido, ele está preso. É muito diferente do que aconteceu com Jason Miller, por exemplo, que foi detido no aeroporto para alguns esclarecimentos e passou algumas horas e foi liberado. Não, esse cidadão, o Celso Rodrigo de Mello, está preso. E eu quero ver o que é que o governo americano vai fazer. Sinceramente, porque é o absurdo dos absurdos. Se já não bastava prender cidadãos brasileiros no Brasil, agora o ministro Alexandre Moraes, empoderado que foi pelo Donald Trump, saiu aí prendendo cidadãos americanos. Eu quero ver o que é que Trump vai dizer para o público interno. Quero ver o que é que ele vai dizer lá para o eleitor americano que tem um americano preso no Brasil pelo homem que ele tirou a Magnitsky. Trump, o senhor fez uma burrada gigantesca. O senhor não sabe a raiva que os patriotas brasileiros estão do senhor. A verdade é essa. E agora, essa situação desse americano preso. Como vai resolver? Eu não tenho a menor ideia, já que o ministro agora se sente à vontade para prender, inclusive, cidadãos estrangeiros em solo nacional. E isso sem o cara ter cometido nenhum crime, absolutamente nenhum crime, porque é acusado, mais um acusado de um crime que não cometeu. Porque, segundo a Polícia Federal,
esse rapaz ajudou o Ramagem a fugir do Brasil. Como? Se Ramagem só conheceu ele nos Estados Unidos. Que mágica é essa? Mais uma vez, a Polícia Federal fazendo um trabalho, digamos assim, não tão profissional e dizendo que um cidadão fez algo que ele não fez. Enfim, é isso. Eu realmente estou curioso para saber como essa história vai terminar e, mais ainda, quero saber o que é que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil vai fazer e o que é que o Donald Trump vai falar em relação a tudo isso. Com a palavra, o senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.